marcial. Saudações, amigos, escuta o programa Grito Marcial. Eu tô muito feliz, de verdade, de estar com o CC e Adriano aqui. Pra quem não sabe, todos os vídeos do Grito Marcial com maior número de visualizações é por causa dessa pessoa aqui. A primeira entrevista que eu fiz com ele ficou, acho que uns 3, 4 anos com a entrevista mais visualizada. E tem um vídeo que eu fiz contigo, que eu fiz numa aula sua, vou até colocar aqui, vai aparecer em algum lugar. Que ele tá com, acho que uns 60 mil visualizações, uma coisa assim. Que era acho que um comitê, desculpa a minha ignorância, tá? Com um rapaz que tinha acabado de entrar na sua academia, de Shotokan, que era segunda ou terceira faixa, com o seu filho, que era faixa preta. Que o pessoal não entende muito bem o que está acontecendo. É isso. Até é bom quem quiser lá ver para comentar. É isso. O pessoal não está entendendo muito bem o que acontece. Se for para comentar mal, comenta mesmo. Comenta. Isso, é bem legal. Não tem problema. O pessoal não entendeu que era um início com alguém faixa preta. Esse muito legal. Porra, tem comentário até da China, de tudo quanto é lugar. Muito os de chinês eu não respondi. Não respondeu, não respondi. Não quis falar mandarim. Não quis falar com... Não. Tá certo. Adriano, a minha pergunta para você é o seguinte. Com a primeira vez que a gente conversou, você carregava uma bandeira de um estilo de karatê. Sim. Que era o Kyokushin. Hoje você já não carrega mais essa bandeira. Não. Né? Aparentemente você criou um estilo diferente, né? Você pode falar pra gente do que se trata? É um novo estilo de karatê, o primeiro no Brasil? Como é que é? Não é novo. Na verdade, pessoal, né? Cumprimento. E não é novo. É o Kyokushin, que eu sou formado a Kyokushin há muito tempo. Karatê eu entrei quando tinha 9 anos de idade. E karatê de contato há 25 anos. É o Kyokushin. O grande problema foi, eu sempre quis ir pro lado social do negócio. Karatê, quando eu comecei a estudar, não só o karatê, como quase que 100% das artes marciais, eram para melhorar as pessoas. Não era para estar guerrilhando, sim para melhorar as pessoas. Suportar o que estava acontecendo na época. Tanto karatê como capoeirista, tu tinha que suportar de alguma forma. Então, tinha que tornar pessoas fortes, pessoas excelentes. Então, na minha mente, cobrar sobre isso, Adriano, era muito ruim. Então eu comecei a dar aula gratuito. Alunos, defesa pessoal feminina. E as associações, as federações, as confederações cobram muito caro por isso. Um exame de faixa, cobram muito caro um seminário, uma troca de Dan. Então eu decidi criar uma associação e também um estilo de karatê, mas não é um estilo de karatê. Coloquei algumas coisas minhas, coloquei algumas coisas do Brasil, que surgiu aqui, nasceu aqui. Tem gente que diz que eu sou o pai do karatê do Brasil, mas não deve ser. Porque eu criei algumas coisas do Brasil, 100% brasileira, colocado dentro. Tipo esse estilo. O Ruka Ruka, uma arte marcial 100% indígena, dos Tupi lá de cima. Tem a Tarraca, tem a luta marajoara e tem o Ruka Ruka. Esse Ruka Ruka eu trouxe para dentro do karatê. No Maranhão, né? Lá no Maranhão, isso. Inclusive a Federação Maranhense deve estar escutando a gente agora. Estão me graduando para que eu possa ficar livre aqui e dar aula de luta Ruka Ruka tranquilo. Não é uma luta, é um jogo. Um jogo de joelhos, um jogo de derrubar, parecido com, eu vou dizer a grosso modo, o judô ou o sumô, onde tu derruba o adversário de costas por 3 vezes e é vencedor. Isso cansa muito. Tu imagina eu e tu, 2 pessoas de 90 a 100 quilos, de joelhos tentando um derrubar o outro. Cansa bastante. Sim. Então eu coloquei uma arte marcial brasileira, 100% brasileira dentro. E também, às vezes, eu tenho vontade de colocar uma ou outra coisa com o nome da capoeira, por ser 100% brasileira e ser a arte marcial brasileira. Então isso que foi criado, para que eu não precise pagar. Hoje eu vou fazer um exame de faixa para um aluno, eu não preciso pagar aquele dinheiro todo. Eu não preciso comprar. Criou uma associação? Tem uma associação, a ATAMA, registrada, com tudo certinho, com tudo que precisa para uma associação. Não tem nada atrasado, nada errado, para que eu possa organizar as pessoas. Dá o Dan, dá a faixa, dá não, né? Tem que merecer, tem que fazer o exame e não precisar ficar pagando. Não é nada contra as associações ou federações, não nesse sentido. Só no sentido de pagar. E o nome, aí sim, aí mudou. Que é o Yama Ryukan, né? Esse aqui, ó.
Quem entende japonês aí, o Saito, por exemplo, que vai ver lá no Japão. Tem o Saito no Japão, conheceu ele, né? Sim. O Saito vai ver Yama-Ryukan. Esse símbolo primeiro aqui, ó, é um símbolo de montanha. O segundo é um dragão e o terceiro, associação. Por que desse nome? Masutado Soyama criou o karatê de contato. Subiu numa montanha para criar o karatê de contato. Miyamoto Musashi, um dos maiores espadachins que já surgiu, subiu numa montanha e escreveu o livro dele, o livro dos 5 Anéis, muito famoso. Quem não leu ainda é artista marcial ou tem negócios, família, Vale a pena. trabalho, vale a pena, dá uma lida no livro. Subiu numa montanha. Mas não era montanha. Eu acredito que não era montanha. O nome montanha significa suportar a tua dificuldade. O cavalo, por exemplo, com o grito marcial, teve que subir uma montanha. Teve que vencer para estar onde está hoje. Todo mundo tem que vencer uma montanha. Tu agora, que está escutando o vídeo, deve ter uma montanha para vencer. Então esse é o nome. O dragão da montanha. Quando tu conseguir vencer, tu é um dragão. Tu conseguiu vencer aquilo. Então tu faz parte da associação do dragão da montanha. Em homenagem a todos os mestres que subiram uma montanha, ou seja, venceram os seus desafios para ter as coisas, como o criador do karatê, o pessoal todo que criou a capoeira. Imagina o sofrimento quando eu leio ou vejo teus vídeos de algum capoeirista, sofreu muito. Aquilo é vencer uma montanha. Ele é um dragão da montanha. Conseguiu entender? Entendi. Esse é o nome. E depois, o lobo. Tem um lobo no símbolo. Depois se conseguir colocar o símbolo pro pessoal ver, bota aqui o lobo. Tem um lobo no símbolo. Por que o lobo? Brasil, karatê de contato e Yama-Ryukan. O lobo aí que sim, aí foi. Tigres e leões são fortes e ferozes. Tigres e leões, eles são fortes e ferozes. Mas lobo não trabalha em circo. É para sair da mesmice de algumas associações. Não é todas, mas todo artista marcial que tá ouvindo sabe. Aquela coisinha que tem que fazer isso. Tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. Tem que pagar tanto ou tu não vai. Mas a arte marcial nunca foi assim. A arte marcial nunca teve nem graduação. Tu treinava a arte marcial para se sentir melhor. Então por que agora tem que ter? Por que agora tem que estar mentindo para as pessoas tanto? Ó, tu não é bom se tu não tiver uma faixa preta. Não quer dizer. Eu vi vídeos teus com capoeiristas que, diferente do cordel, os caras eram mestres fantásticos. Um professor de arte marcial de Kung Fu, como é o nome dele? O Paulo Bonato. Ele não falou de graduação. E pra mim aquela entrevista me ensinou muito mais do que 10 anos de arte marcial que eu tive. Então não é isso. Essa é a ideia. Por que um lobo? Porque tigres e leões são fortes e ferozes, mas lobo não trabalha em circo. Então começa a pensar sobre as coisas. Não deixa com que as coisas fiquem só vindo da tua cabeça e tu aceitar elas sempre. Pensa um pouquinho, lê um pouquinho, estuda um pouquinho, que tu vai ter uma vida completamente diferente e melhor. É o que... Sim, e sua associação hoje, você está trabalhando em quais bairros aqui? Está trabalhando em Florianópolis? Tem intenção de ir para outras cidades, outros estados, ou por enquanto está situada somente aqui em Florianópolis? Sim, eu não trabalho mais, né? Eu sofri aquele acidente, botei prótese no quadril e eu não trabalho mais. Eu apoio a associação de fora como uma ajuda de conhecimento e eu sou um mestre onde o pessoal me pergunta, né? Então tem os faixa preta que trabalham dando aulas. Sensei Maria, Sensei Matheus, o Yuri. Esse pessoal dão aula hoje no Grêmio Futebol Clube, no Vila Futebol Clube, que é um clube onde nós temos ali 90 alunos hoje. Tem cursos de defesa pessoal feminina gratuito e as aulas são 100% gratuitas. Quem mora perto do Vila ali, clube, se não souber o endereço, depois eu ponho aqui, pode entrar lá. Vai ter de aluninho de 3 anos até 60 anos de idade. 100% gratuito. Para isso que eu criei a associação. A ideia é expandir, sim, mas primeiro eu tenho que formar faixas pretas. Fortalecer, formar faixas pretas. Tem 2 ou 3 marrom agora fazendo exame. É bem complicado. Uma arte marcial na faculdade. Mais que uma faculdade? Em 3, 4 anos tu não consegue preparar alguém para dar aula. Sabe disso? Precisa de muito mais tempo. Talvez aí é que limita um pouco o crescimento da arte marcial. Expansão, né? Precisa de muita coisa, né? Sim. Precisa de bastante para não machucar um aluno, para que as coisas sejam certas, para não ficar fazendo besteira. A ideia é expandir bastante. É em cada lugar ter alguém que dê aula gratuita para quem não tem condições. Eu roubo a ideia do Mestre Kobe, que foi o cara o homem responsável em trazer Krav Maga aqui pro Brasil.
Ele fala que no curso dele de monitores tem uma parte que é de um curso para ver o psicológico da pessoa, porque ele mesmo fala na entrevista que eu fiz com ele. O cara pode ser um excelente professor, mas é maluco. Sim. Então não dá pra deixar. Tem isso bastante. Já vi nessa vida maluco. Já vi bastante. A arte marcial tá cheia de maluco. Eu tive um professor de Kung Fu em Porto Alegre. Ele marcou num parque lá no Capão do Corvo, em Canoas. Cidadezinha ao lado de Porto Alegre. Capão do Corvo, 6 da manhã de domingo. Gurizada, 6 da manhã de domingo. Todo mundo foi pra lá, 6 da manhã. E deu 7 da manhã, nada. 8 da manhã, nada. 9 da manhã, nada. Daqui a pouco aparece ele, bêbado, com um pedacinho de pau. Larga o pedacinho de pau pro meu colega e diz pro meu colega: olha o que eu trouxe. Quando meu colega olha pra baixo, ele dá um tapa nos beiços dele. Que isso? E diz: nunca tira o olho do adversário. E vai embora. E deixa os 8, 10 alunos que veio ali com esse ensinamento. Então tem que prestar bem atenção, é o que tu está dizendo. Tem maluco tem de maluco, toda forma. Tem maluco de toda forma. Eu vivi uma coisa dessa. Meu Deus do céu. Foi muito Grito Marcial.